Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a misericórdia do Senhor esteja sendo renovada todos os dias sobre você. Esta é uma série de mensagens para a edificação dos crentes da Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste. Espero que edifique também a sua vida. A nossa meditação hoje se encontra no versículo 14 do Salmo 91. E esse versículo diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu creio ser este um dos salmos mais conhecidos na Bíblia, o 91. E esse é um salmo para tempos de perigo, para quando nós estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos a potência do mal. Em tempos de calamidade, como estes que nós estamos vivendo, esse salmo vem bem a calhar. O seu autor, Davi, ele faz afirmações que chamam a atenção dos filhos de Deus. E ele diz que sob a sombra do Altíssimo nós encontramos refúgio e proteção. Em um mundo cheio de conflitos como o nosso, saber que Deus nos protege é um bálsamo. Vamos refletir sobre as coisas que ele nos ensina aqui? Primeiro, ele nos traz 4 metáforas, 4 figuras que representam segurança em Deus e estão no modo como ele chama o Senhor. Ele diz que Deus é o Altíssimo, aquele que é maior do que tudo, que está acima de tudo, o mais alto, o mais sublime. E à sombra do Altíssimo encontramos descanso. Ele também diz que Deus é o El Shaddai, o Onipotente. Ele diz que à sombra do Onipotente a gente descansa. Nome que sustentava os patriarcas nas suas peregrinações. Eles iam vivendo, enfrentando perigos e aflições, mas sabiam que estavam à sombra do Onipotente, do El Shaddai. Davi também chama nesse salmo o Senhor de Yahvé, o Deus da aliança. O Deus que se apresentou a Moisés como o grande eu sou e também disse, eu estou sempre contigo. Aquele mesmo que acompanhou o povo na sua peregrinação, 40 anos no deserto, tanto por meio daquela nuvem que os guiava de dia, quanto também por meio da chama de fogo que brilhava sobre o tabernáculo. Tudo isso para mostrar que ele nem de dia e nem de noite se afastava do seu povo. Deus presente em todo o tempo, o Deus da aliança, que não se esquece de nós nem nos abandona. Mas Davi também chama o Senhor de Deus e põe um acréscimo possessivo. Ele diz, meu Deus, em quem confio. Que coisa boa saber que o nosso Senhor é Altíssimo, é o Onipotente, o El Shaddai, é o Yahvé, o Deus da aliança, e é o nosso Deus em quem nós podemos confiar. Em tempos de tribulação, Davi sabe muito bem quem é o Senhor, aquele em quem ele confia. Mas ele também põe nesse salmo metáforas que representam os perigos que ele enfrenta, e nós enfrentamos também. A primeira é quando ele diz que os perigos e aflições são como o laço do passarinheiro. É a armadilha que nos prende pelo pé. E por mais que a gente se esforce para fugir, a gente não consegue. O passarinho que está preso está dentro de uma armadilha e ali ele está esperando o momento em que ele será colocado como escravo de quem armou a sua armadilha. Davi também diz que as aflições são como peste que se propaga nas trevas. Que coisa! Estamos vivendo dias em que uma gripe, o coronavírus, está se alastrando pelo mundo. E a gente deita e dorme, e enquanto dormimos à noite, a peste vai se alastrando e tomando conta do mundo. Ele também fala sobre a mortandade que assola ao meio-dia. Enquanto estamos vivendo, vamos observando as pessoas sendo apanhadas pela peste, as que caíram no laço do passarinheiro, e elas vão sucumbindo, perdendo a existência. Vemos ainda ele falando sobre o terror noturno, aquele momento em que à noite, no nosso leito,
preparamos-nos para dormir, mas não conseguimos, porque a nossa mente é assaltada com esse medo, esse pavor, esse terror noturno que não nos deixa pregar os olhos. Ele fala também das aflições como flecha que voa de dia. Você está andando na normalidade da vida quando uma flecha fortuita atirada atinge em cheio o seu coração. Fala também como o leão, a serpente, dois animais ferozes, um deles venenosos e o outro com uma força tremenda nas suas mandíbulas, desejosos de nos pegar e nos fazer presa. É dessa maneira que ele representa os perigos que a gente vai enfrentando nessa vida, em qualquer área, da maneira que eles vêm. Muitas vezes eles acabam tirando de nós a força e até mesmo a condição de lutar. Mas Davi também nos fala nesse texto de metáforas sobre a proteção de Deus, o modo como o Senhor trabalha para nos abrigar de todo esse temporal de aflição. Ele diz do esconderijo do Altíssimo. Pensa bem, a aflição vem e nós temos para onde ir, a quem recorrer. E ali dentro nós estamos seguros. Imagina o tal do castelo forte que é nosso Deus. Nele nós estamos guardados, amparados, protegidos. Ele fala também da sombra do Onipotente, daquele que pode todas as coisas e que a sombra das suas asas nos dá a proteção e o alívio do calor do dia. Ele diz que o Senhor é refúgio e baluarte. É aquele que, como rochedo, como uma caverna, nos guarda, dando-nos a proteção contra as aflições da vida. Fala que Deus é pavês e escudo, duas armas de guerra, armas de defesa. Uma menor, em forma de círculo, usado para se defender de quem luta contra nós com espada. A outra maior, que vai dos pés à cabeça e que nos protege das flechas, inclusive aquela que voa de dia. Deus é pavês e escudo, protegendo de todo mal. E finalmente ele fala dos anjos que nos guardam, que são legiões enviadas por Deus para trabalhar para aqueles que são amados do Senhor. Ele fala também que o Senhor é aquele que segura e sustém as nossas mãos e os nossos pés, para que eles não vacilem. E finalmente, nesse salmo, Davi fala em quarto lugar sobre as expressões do compromisso de Deus conosco. Davi sabe quem é o Deus em quem ele confia, sabe também o tamanho dos perigos e aflições que ele enfrenta e vê nesse salmo a maneira como o Senhor se torna seu esconderijo, sombra, refúgio, baluarte, pavês e escudo. Mas agora ele vai dizer do compromisso de Deus conosco. E no versículo destacado no começo, esse salmista vai falar sobre três coisas que Deus faz a nós. Primeiro, ele responde à oração. Ele disse aí, ele me invocará e eu lhe responderei. Não tem certeza melhor para nós em tempos de aflição do que essa. Saber que a oração do crente não fica sem a resposta de Deus. Ele ouve o nosso clamor. Por isso mesmo Davi diz no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ah, como Deus é bom! Ele não deixa de ouvir as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Ele confirma a afirmação de Davi. Servos do passado como Elias são exemplos dessa verdade. E tantos outros que buscaram o Senhor em tempos de aflição e Deus os ouviu. Mas Davi diz que, em segundo lugar, no compromisso de Deus conosco, ele se faz presente na angústia. E ele disse aí, na sua angústia eu estarei com ele. Seu coração está aflito, angustiado, seja por qualquer motivo, saiba que você não está sozinho. Ainda que você se sinta desamparado pela família, pela igreja, pelos amigos, Deus está com você o tempo inteiro. Jesus, às vezes, estava cercado de grande multidão, às vezes estava só com o grupo dos 70, em outros momentos com o grupo dos 12, em alguns poucos com os 3 amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João.
Mas quando ele estava no jardim da oração, em tremenda agonia e tristeza de alma, ninguém ficou com ele. Os amigos mais chegados dormiram de cansaço, mas o Senhor não estava sozinho. O Evangelho diz que um anjo desceu para servir e consolar o Senhor. Deus, o Pai, estava com o Filho, do mesmo jeito que o Senhor está conosco. No tempo da angústia, Deus está conosco, disse Davi. E em último lugar, o compromisso de Deus conosco é quando Davi diz que Deus muda a nossa sorte. E ele disse, livrá-lo-ei e o glorificarei. Por fim, Deus é aquele que muda a nossa sorte. Todo problema tem uma solução da parte de Deus. E aqui fica claro que Ele pode mudar a angústia em paz, a tristeza em alegria. Ao invés de abatido, o crente torna-se glorificado. E assim foi com José lá no Egito, lembra? E ele termina sua história dando esse testemunho para os irmãos. Deus mesmo foi quem fez todas estas coisas. Tentaram mal contra ele, mas Deus tornou tudo em bem. Tentaram destruir sua existência e agora ele é quem é o instrumento para permitir que as tribos existam. E assim o Senhor muda a nossa sorte, trazendo livramento e glorificação. Maravilhoso é esse Deus a quem nós servimos, não é verdade? O mundo tem as suas aflições, os seus perigos e problemas, mas Deus é mais poderoso, mais alto, mais sublime, mais forte, aquele que se compromete conosco, ouvindo a nossa súplica, estando presente conosco no tempo da angústia, nos produzindo livramento e glorificação. Deus abençoe a sua vida, que Ele te acompanhe em todos os seus caminhos. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa bela palavra da Escritura que nos fala do Teu amor, da Tua graça e da maneira tão misericordiosa e poderosa com a qual o Senhor nos protege, nos livra, nos glorifica, ouve a nossa oração. Obrigado por isso. Como é bom saber que servimos um Deus vivo e verdadeiro, que nos ama e que trabalha em prol da nossa vida. Cuida de nós, guarda-nos no Teu amor, fortaleça a nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.